Seja bem-vindo ao seu espaço aqui na Band News FM para discutir o mercado digital. Esse é o Inovativos, programa que você acompanha sempre aos domingos no rádio e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/rádio Band News FM. Você confere esse papo, todos aqueles que a gente já teve, todos aqueles que a gente ainda vai ter. Aproveita e se inscreve lá no nosso canal. Inovativos, sempre apresentado por mim, Alexandre Bentivoli, e pelo meu parceiro de todas as semanas, Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Tudo ótimo, Ale, muito bem-vindo aqui ao Inovativos. E hoje a gente vai falar de um tema que talvez muita gente já escutou, mas não sabe muito bem o que são os criptoativos, que são essas moedas virtuais, mas que é muito mais além disso, porque ela traz uma tecnologia embarcada que é o blockchain, que vai impactar outros setores também da economia. Então, para você que quer saber o que isso significa, quais são as empresas que já estão trabalhando com isso, o que é fraude, o que não é fraude, quais são as atenções que todo mundo tem que ter, é só ficar ligado aqui nesse episódio. Nosso convidado hoje é o CEO, um dos fundadores da Monos, o Rodrigo Sueiro. Eu queria te dar as boas-vindas aqui ao programa, Rodrigo, e queria que você começasse contando um pouco da sua trajetória e um pouco da trajetória da Monos. Legal, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade, Alexandre e Vitor. É uma honra estar aqui, poder disseminar um pouco dessa grande novidade aí que eu costumo dizer que é a próxima fronteira do mercado financeiro, né? Falando um pouco da minha história, eu já estou no ramo de tecnologia financeira tem quase 10 anos. Essa é a minha segunda fintech, né? A primeira delas, a gente prestava serviço de digitalização para instituições tradicionais. E nesse processo eu pude ver que o desafio cultural era tão gigantesco dentro dessas instituições e eu acompanhei o início do processo de evolução do mercado cripto e falei, cara, eu acho que talvez a oportunidade maior esteja em estar presente em algo que está começando, muito mais do que estar presente em algo que vai passar por um processo de mutação tão doloroso. E a gente está vendo isso, né? Então, as instituições financeiras tradicionais, elas estão buscando se adaptar. É um trabalho hercúleo, porque são grandes transatlânticos, né? Mudando de rumo, de certa forma. E, enquanto isso, instituições novas como a Monos vêm acelerando processos que acabam disruptando muita coisa ali dentro e gerando discussões que a gente está vendo aí dentro do processo de regulação, etc. Antes do setor de tecnologia financeira, eu fui executivo da Ambev, trabalhei por quase 10 anos na Ambev, tinha uma paixão pela Ambev, saí apaixonado, só que vi um momento que ou eu buscava meu sonho, que era empreender, ou eu continuaria ali o restante da minha vida. Então, é um pouco essa a minha trajetória profissional. Na verdade, a Monos é a minha terceira iniciativa empreendedora. Ao sair da Ambev, eu tive uma primeira, fiz um exit, depois tive a segunda fintech, fiz um exit e agora estou na minha terceira fintech aí, buscando ou sucesso eterno, né, que é um IPO, etc., ou um exit vitorioso também seria positivo. E Rodrigo, o que exatamente faz a Monos e o que é, obviamente, criptoativos, criptomoedas? Legal. A Monos, hoje a Monos está se posicionando como uma plataforma especializada em criptoativos e blockchain. Nós temos um posicionamento voltado para o consumidor final, que é um digital bank, né, um banco digital, que também tem soluções de cartão, pagamento de boleto e investimentos em criptoativos. A gente, com essa solução que a gente desenvolveu para o mercado consumidor, a gente começou a oferecer para empresas. Então, hoje, empresas que estejam posicionadas em qualquer setor, varejo, financeiro, ou mesmo outro setor que ainda não tenha se identificado com o setor de cripto de alguma forma, mas vê sentido em tokenização, por exemplo, a Monos consegue oferecer soluções tailor-made, que a gente fala, né, white label, voltada para aquelas marcas. O nosso propósito inicial, e continua sendo, o nosso propósito de existir, é a massificação da criptoeconomia através da simplificação. A gente vê que, no contexto de cripto, só de usar essa terminologia, muita gente se assusta e se mantém distante, né? E a gente vem trabalhando através de técnicas de usabilidade a simplificação de todo o processo para que qualquer um possa adentrar esse mundo e começar a tateá-lo e tirar suas próprias conclusões. É muito importante isso, porque a gente vê que, às vezes, por uma falha de comunicação, você mantém aí uma massa de pessoas distante desse mercado,
porque não é um mercado transacionado somente por fraudadores, não é um mercado voltado somente para aquelas pessoas que querem manter o seu capital oculto. Pelo contrário, tem muita gente que está nesse mercado aí e está fazendo dinheiro de uma forma lícita. É porque existe realmente muita oportunidade. Dentro do mercado de cripto, normalmente fala-se basicamente de Bitcoin e Ethereum, né? São as mais famosas. Mas hoje já existem mais de 24 mil criptoativos diferentes, né? A tendência do mercado, ao meu ver, é que caminharemos para a era do escambo novamente, onde trocaremos criptoativos ou tokens, né, que é a tokenização de ativos reais, entre pessoas. Então, num processo como a gente faz um Pix hoje, eu posso te transferir ações da Vale tokenizadas, você me transferir ações da Ambev ou ações da Petrobras, e nós dois transacionamos ali R$2, por exemplo, se for converter em valor, entende? Só que na prática estamos posicionados em ativos que rentabilizam associados àquele lastro, que no caso do exemplo que eu dei, eram ações de empresas já tradicionais, sabe? Então, quando a gente fala de criptoativo, a melhor analogia para aquelas pessoas que estão distantes desse mercado, a melhor analogia para elas entenderem, é que nós estamos falando de empresas, muitas delas, né, tecnológicas, mas hoje também ativos reais tokenizados, e elas estão fracionando suas participações ou fracionando suas propostas de existir para que quem tiver com aqueles tokens possa crescer junto. Então, na prática, consiste nisso. E por que esses saltos de valorização? Na maioria das vezes é porque realmente o projeto ele realmente draga uma oportunidade tão clara que ele acaba dragando uma quantidade imensa de pessoas e uma quantidade imensa de recursos. Um exemplo disso é a própria Monos. A gente, ao invés de captar no mercado tradicional de investimento, nós abrimos o nosso token, lançamos em exchanges internacionais e captamos quase R$2 milhões. E boa parte dos meus usuários, 55% deles, estão posicionados na Ásia. Então, boa parte desse faturamento, dessa captação que nós fizemos, foram de turcos, de indonésios, de vietnamitas, pessoas que viram a nossa solução, sentiram firmeza no que estavam vendo e optaram por fazer a aquisição do token para acompanhar nosso crescimento. Então, acho que colocando de uma forma simples para compreensão, seria um pouco isso. Você consegue traçar para a gente um pouco de quem é o mercado consumidor, assim, qual o tamanho desse mercado hoje no Brasil? Geralmente tem uma demografia mais estabelecida, é uma população mais jovem, com mais acesso à tecnologia, é uma população mais instruída? Como que você consegue desenhar esse? Perfeito. Segundo os números, existe já um público de aproximadamente 10% da população mundial consumindo ou posicionado de alguma forma em cripto. Tá? A criptoeconomia, o market cap da criptoeconomia, ou seja, todo o recurso transacionado hoje, representa 0,5% do market cap total de todas as bolsas de valores do mundo. Ou seja, tem muita coisa para crescer ainda, né? A demografia ela ainda não é muito clara, mas a demografia dentro da Monos são de pessoas de 18 a 25 anos de idade, de classe AB, no meu caso, tá? Mas com uma possibilidade de capilarização, de democratização enorme. Por exemplo, esses indivíduos que fizeram a aquisição do nosso token lá no momento da nossa captação, a gente fez uma pesquisa para entender a demografia dessas pessoas e lá a gente identificou que essas pessoas eram classe C, uma renda média ou um valor disponível para investimento de algo próximo de $50. Então são pessoas com pouco poder aquisitivo. E eu acho que essa é a dinâmica que mais se mostra atrativa na criptoeconomia, porque a gente vê até dentro da própria Bolsa de Valores brasileira que o número de CPFs compradores de cripto, se não me engano, está batendo coisa de 2 milhões. E durante muito tempo a gente chegou a 500 mil CPFs na Bolsa de Valores brasileira, sabe? Então, daí a gente já vê o tamanho da capilaridade e da simplicidade para pessoas poderem acessar e começar a buscar algum tipo de rentabilidade para o seu patrimônio, sabe? E, Rodrigo, a gente vê em várias outras fintechs, que na verdade é um grande gênero que inclui várias espécies, um crescimento muito conectado com o varejo digital de maneira geral, né? Então,
compra ou venda de algum produto ou serviço. A partir do momento que se tem isso, você tem que ter alguma solução de pagamento de transação e aí as coisas vão se retroalimentando. Quando a gente olha para o mercado de criptoativos hoje, você vê que boa parte das pessoas entendem o criptoativo como um investimento e não como uma forma de transacionar. E você estava comentando agora que você pode utilizar a tecnologia que está por trás das criptomoedas para tokenizar, que na verdade é você garantir que realmente aquele pedacinho, por exemplo, no caso aqui eu estou segurando o celular, do meu aparelho, só eu tenho. Então você garante que aquilo ali está certificado, aí você compra porque, bom, só eu tenho aquele código. Então compra aquele pedacinho e você começa a poder transacionar. Mas fora esse mercado de tokenização, o que você acha que falta para a gente conseguir criar os processos de compra e venda de qualquer outro produto com criptoativos? Então, por exemplo, eu quero comprar um carro inteiro. O que falta para quem está vendendo o carro aceitar ou não? O que você acha que a gente consegue fazer em relação a isso? Para que de fato a gente tenha uma criptoeconomia pujante aqui no Brasil e não só visto como uma espécie de valor mobiliário que você vai lá, compra para investir. Perfeito. Pô, agradeço essa pergunta. Essa pergunta é extremamente oportuna. O mercado de cripto, quando ele fica concentrado somente no cenário especulativo, que é o de investimento, ele até se denigre de certa forma, sabe? Parece um mercado de pirâmides, parece um mercado fraudulento, muito volátil, né? Então, enquanto ele estiver muito concentrado em especulação, o cenário é esse. Acho que antes de responder plenamente a pergunta, acho importante a gente analisar o seguinte: a gente está falando de uma tendência que teve início em 2009. É muito novo quando comparado com o mercado financeiro tradicional. Sem dúvida, trata-se de algo que está em maturação. Só que a velocidade de evolução ela é espantosa. E por que ela se dá dessa forma? Porque boa parte das construções dentro desse ecossistema se dá de forma pulverizada, que são várias pessoas que se unem em torno de um determinado projeto, começam a construir de forma que é o chamado open source, né? São várias pessoas contribuindo com um mesmo projeto, todas elas sendo remuneradas com tokens daquele projeto, e aí eles acabam conseguindo ganhar uma escala de construção, uma escala de evolução muito grande, difícil de competir. Tá? Isso posto, quando o mercado entrou nessa fase de bear market, que é uma fase de baixa no cenário de investimentos, começou a haver maior dedicação de tempo à infraestrutura. Porque imagina, vamos fazer uma analogia de novo para que as pessoas possam compreender, né? Se você for montar um barzinho no verão, dificilmente você vai ter tempo de realmente estruturar aquele barzinho, porque, poxa, tá quente, vai estar sempre lotado, você vai estar mais preocupado em operacionalizar do que estruturar. Quando vem o inverno, que diminui o fluxo de pessoas dentro do bar, você consegue, né, fazer uma decoração, arrumar uma coisa que estragou e tal. O mercado de investimento é a mesma coisa. Quando está num bull market, que está todo mundo comprando muito, você está mais atento à operacionalização do que à infraestrutura. Hoje, nós estamos no inverno, quando fazemos a analogia do barzinho. E aí a gente está começando a trabalhar a infraestrutura. E o benefício disso é o quê? A gente começa a trazer cada vez mais a criptoeconomia para o dia a dia das pessoas. Então, além de investir, as pessoas começam a trocar, empresas começam a aceitar pagamento, o indivíduo começa a se propor a sair do cenário somente de segurar aquele ativo como investimento e também transacionar, sabe? E aí como que se dará a adoção e a massificação disso? Ao meu ver, como todo movimento partiu do varejo e não do atacado, isso é muito legal, porque você tem um mar enorme de adeptos e às vezes alguns até muito radicais de tudo isso, né? E essas pessoas que ocasionalmente vêm a ter também uma empresa, um e-commerce ou um ambiente físico, são elas que se propõem a aceitar a cripto como forma de pagamento. Então você começa a pulverizar a cripto como forma de pagamento de uma forma incontrolável. Por que eu estou dizendo incontrolável? Países como
Nigéria. Nigéria está tendo uma adoção de cripto extremamente abrupta, exatamente porque o setor financeiro lá é questionável, as pessoas não confiam nos bancos, etc. O governo já tentou proibir e não conseguiu. Agora eles estão tentando, de alguma forma, regular meios de pagamento, cripto como meio de pagamento. Também não tem como. Entende? Então, assim, a adoção ela já está tão capilarizada, ela já está tão. Já está tão no dia a dia das pessoas que o regulador ele vem a reboque. De alguma forma, ele vai tentar encontrar uma forma de garantir, né, o tributo ou o controle, mas, a princípio, da forma que está e da forma que a criptoeconomia provê, as pessoas já conseguem transacionar, além de já conseguir também rentabilizar o próprio capital. Rodrigo, você falava sobre um pouco esse mercado aqui no Brasil. Eu queria saber como que esse mercado de criptomoedas, de criptoativos, como está a discussão sobre regulação e como vem esse crescimento aqui de adoção no Brasil por novos consumidores. Perfeito. O movimento de regulamentação, ele tá avançando numa velocidade, eu acredito eu, competitiva em relação ao restante do mundo. Provavelmente agora em junho a gente tenha a definição clara de quem vai ser o regulador que regerá esse ecossistema, e ao meu ver o ideal seria o Banco Central. E isso vai ser importante para quem empreende nesse mercado, porque começa a separar o joio do trigo, sabe? Para quem empreende é importante essa separação, porque como o mercado ele é um mercado em maturação, um mercado ainda cinzento, existem pessoas que se aproveitam dessa falta de regulação para se aproveitar do investidor, do usuário de alguma forma, né? E aí quando você está com uma postura séria, você ser confundido com essas pessoas é ruim. Por exemplo, durante muito tempo, e ainda hoje em algumas situações, a pessoa pergunta o que eu faço, a única coisa que eu falo é que eu trabalho com tecnologia, sabe? Porque se eu falo cripto, a pessoa já começa a ter alguns preconceitos, que vem um pouco com a desinformação, o fato da pessoa não emergir devidamente, mas também vem muito com todas essas notícias que a gente vê, sabe? Então, a vinda da regulação ela é positiva. Sob o olhar local, acredito que está caminhando numa velocidade adequada. Havendo a regulação, a gente vai se aproximar do regulador e traçaremos limites importantes para blindar o interesse do usuário, sabe? E eu vejo que o regulador ele já está e vai assumir cada vez mais uma postura adequada nesse sentido. Quando a gente olha para o exterior, todo o mundo está no mesmo momento, sabe? Isso é interessante colocar, porque parece às vezes, ou durante muito tempo, né, a gente largou depois, sabe? Não é o caso no caso da criptoeconomia. A gente está largando junto com todos, todo mundo está querendo entender como melhor regular, como melhor se adequar. Por ser um ecossistema em mutação constante, é muito difícil regular, sabe? E o regulador tem um olhar de não querer impedir a disrupção, o que é importante, né? Então, sim, é importante ter cuidado de como avançar. Com relação à adoção no Brasil, até um recado para todos que estão ouvindo, né? Não se engane, ela é gigante. Existe um movimento dentro da criptoeconomia que se chama de DeFi, né? Que são as finanças descentralizadas. A finança descentralizada, a melhor forma de compreendê-la é que a custódia do recurso, do dinheiro, fica com você. Então, fazendo de novo uma analogia para que as pessoas possam entender facilmente. Ao invés de você deixar o seu dinheiro no banco, o seu dinheiro fica no cofre da sua casa, e quando o banco quiser emprestar o seu dinheiro, ele vai pedir para você, vai te perguntar se você quer emprestar aquele dinheiro, e com o seu dinheiro ele te paga o que ele está emprestando. É mais ou menos assim que funciona. Seria uma maravilha a gente interagir com os bancos dessa forma, né? Pois é, no caso da descentralização é assim que funciona. Por que eu trouxe esse dado? Recentemente a gente teve o lançamento dos NFTs, que, de novo, fazendo uma analogia, é como se a gente tivesse títulos fracionados de ativos em geral. Então, imagina um imóvel ou uma arte fracionada, você obtém ali 1/50 da Mona Lisa. O Alexandre obtém ali 1/100 de um imóvel. E isso é registrado num protocolo que é chamado de NFT. Tá? Então, o NFT é como se fosse isso. Esse movimento foi tão intenso no Brasil que o Brasil se tornou o segundo país com maior movimentação em NFTs no mundo. A gente só perdia para o Vietnã.
E hoje, dentro da descentralização, existe uma grande carteira chamada MetaMask, que tem algo próximo de 30 milhões de carteiras de download, né? A carteira é tipo o cofrezinho do indivíduo, tá? E o Brasil é o segundo maior país, com 3 milhões de carteiras. Só perde para os Estados Unidos. Então, assim, é espantoso o número E assim, eu estou falando de um segmento dentro do ecossistema de cripto, que é a descentralização, que é restrito a usuários mais conhecedores de cripto. Eu não estou falando de leigos, tá? E a gente está falando de ser o segundo maior país em consumo desse tipo de solução, sabe? Então, assim, empresas que estão acompanhando isso de uma forma mais próxima e querem se aproximar dessa geração ou desse grupo de pessoas, poxa, começar a aceitar cripto como forma de pagamento é o melhor passo a ser dado, porque você vai começar a interagir com o público que até então você não interagia. Você começa a entrar num grupo de pessoas que até então talvez não tenham ouvido falar do seu produto. Então é uma oportunidade muito grande de se posicionar como inovador, sabe? Tem muita coisa que a gente escuta, mas pelo fato de não ter tanto conhecimento, até aonde vai essa tecnologia, né? Ou seja, qual é o limite dela, é que faz com que muitas pessoas fiquem com medo, né? Porque se a gente pegar a última grande inovação do mundo, que realmente mudou muitos paradigmas, forma de trabalho, educação, um monte de coisa, foi a eletricidade. E a eletricidade a gente sabia o que era, começo e o fim. Quando a gente olha para a criptoeconomia, a gente não consegue enxergar muito limite. Inteligência artificial também a gente não consegue enxergar muito limite. A gente pode até entender, né, o básico, como funciona, mas se isso for adiante, o que será que pode acontecer? E aí tem um aspecto na criptoeconomia que vai invadir e já está invadindo também o futuro do trabalho, como que as pessoas vão começar a trabalhar. Você deu um leve relampejo aí, e eu vou dar agora, que é o que eu gostaria de perguntar para você, que é o seguinte: a gente sempre olhou até a segunda Revolução Industrial para aquele modelo bem departamentalizado, você está vinculado a alguma empresa, mesmo você colocando as plataformas digitais aí, motorista, entregador, outros profissionais, você tem uma vinculação a alguma plataforma. Quando você olha para a criptoeconomia, que você fala assim, como que, por exemplo, o cara que é um minerador de Bitcoin, ele remunera o trabalho dele, aí a coisa começa a bugar. Quando você fala para mim que está todo mundo compartilhando em cima de um projeto, que ele vai ganhar um token em cima desse projeto, esse modelo também de remuneração de trabalho nunca antes existiu. É como se fosse aí também fazendo analogia, Rodrigo, é como se a gente tivesse uma grande cooperativa internacional. Porque você não vai ter chefe. Toda a rede está te remunerando e se remunera entre si. Eu queria que você abordasse um pouquinho mais esse tópico aí, que você colocou até como as pessoas trabalhando em cima do projeto, porque realmente o impacto da criptoeconomia vai de A a Z. Não é só uma questão de uma moeda transacional. A tecnologia vai invadir um monte de outros segmentos, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Assim, as pessoas, eu acho que a tendência de um mundo dinâmico como esse que a gente está vivenciando é de que as pessoas se adaptem à volatilidade, seja de moedas, seja de tipo de emprego, né? Seja de mundo, né? Porque quando você tem um mundo com um limite pré-determinado, ele começa a ser meio chato, né? A gente está vendo, por exemplo, o que a gente está vivenciando, alguns exemplos, né? O que a gente está vivenciando aí de possibilidade de exploração espacial, a analogia que eu faço, de novo fazendo analogias, é a mesma coisa que os portugueses e espanhóis viveram na hora que começaram a fazer exploração marítima. Tinha uma série de dúvidas de aonde que ia acabar, como é que seria viver em alto mar por tantos meses ou anos, sabe? Então, hoje a gente está vivenciando isso. Se não me engano, ontem ou antes de ontem, teve o lançamento do Vision Pro da Apple. Cara, eu vi o vídeo daquilo ali, assim, minha cabeça explodiu em possibilidades, sabe? Você começa a ver ali até mesmo o televisor sendo questionado com relação à sua existência, né? Dentro da criptoeconomia, cara, o que está acontecendo é exatamente o que você falou. É um mundo de cooperativismo,
pessoas sem chefe, contribuindo por paixão ao projeto, sabe? E sendo remuneradas absurdamente por aquilo, se o projeto realmente trouxer a disrupção que se propõe, sabe? E realmente não há nenhum tipo de limite, nenhum tipo de limite. Todas as possibilidades estão na mesa. Mas problemas reais estão sendo resolvidos. Um exemplo desses é o que a gente acabou de falar aqui, por exemplo. Teve aquela quebra dos bancos lá nos Estados Unidos há meses atrás. Poxa, você acha justo você ter ali a economia da sua vida e o respaldo ser só de 50% ou até $500 mil e mais do que isso não vai estar respaldado? É injusto, né? E ainda você vê casos onde o banqueiro sai ileso e continua milionário, sabe? Então, assim, por que não implementar dentro da economia tradicional o conceito de custódia proprietária? Entende? Então, assim, eu entendo que a disrupção que a criptoeconomia está trazendo vai trazer benesses para o mercado tradicional e o maior beneficiado de tudo isso é o consumidor final, porque quem está construindo a solução são os próprios consumidores, entende? Claro que ao longo do processo, situações ocorrerão, sabe? Nem tudo é previsível, falhas ocorrerão, e aí a gente tem que ir se adequando para que ocorra no final da jornada o melhor fruto possível, a melhor extração de toda aquela imersão, todo aquele brainstorm, todo aquele trabalho, sabe? Mas eu acho muito positivo o movimento que está acontecendo e acho que esse conceito de cooperativismo eu acho maravilhoso. Hoje a gente trabalha na Monos com 14 pessoas no total. A gente nasceu remoto antes da pandemia, sabe? A pandemia ela aconteceu, para nós, tirando o impacto pessoal, profissionalmente não teve nenhum impacto. Então as pessoas trabalham num nível de satisfação muito maior. Sabe? Tem pessoas que trabalham comigo que já estão na praia desde segunda-feira, entendeu? O feriado é amanhã, sabe? Isso é ruim, entende? Então eu vejo que assim, algumas pessoas elas se negam a querer se adaptar à mudança. Então, por exemplo, quando você fala, pô, o trabalho híbrido ou o trabalho à distância não vai acontecer porque falta gestão. Eu falei, pô, mas a gestão daquela que o cara fica no seu cangote, isso já não é ultrapassado? Sabe? Qual é o propósito disso? Então, assim, a minha leitura é, pô, se o resultado está sendo gerado, as pessoas estão felizes e o fim, o propósito está sendo atingido, cara, vamos em frente. Rodrigo, a gente falava brevemente sobre essa queixa das pessoas que ainda têm alguma insegurança, que dizem que gostam do dinheiro atrelado ao banco, e você lembrava da crise recente que levou à quebra de alguns bancos nos Estados Unidos. E algumas das desconfianças mais comuns que a gente ouve quando fala de criptoativos costumam ser relacionadas a justamente não ter um banco por trás. E algumas delas são a volatilidade e a questão da segurança, porque as pessoas não conhecem muito bem e acabam achando que a criptomoeda é mais insegura, que pode ter aquele recurso de repente roubado, que aquele criptoativo de repente quebra e você não tem satisfação. Queria que você contasse um pouco mais nesse aspecto de segurança. Quais medidas são tomadas, quais são os hábitos do mercado para se prevenir contra esse tipo de situação? Perfeito. As pessoas que estão tentando entrar nesse mercado, o que eu recomendo que façam é começar com pouco, né? Buscar aquela empresa a qual ele optou por começar, buscar se informar. Normalmente essas empresas elas têm uma comunidade em Telegram, em Discord, que seja Facebook. Normalmente existem comunidades por trás dessas empresas e nessas comunidades você consegue se informar um pouco mais e entender com relação à licitude daquela iniciativa, sabe? E aí começa com pouco, vai acompanhando, vai se familiarizando e começa a tirar suas próprias conclusões em relação a cada um dos ativos. Normalmente, aquelas pessoas que já estão mais familiarizadas com esse mercado, elas distribuem o seu capital dedicado para um mercado volátil como esse, separado da seguinte forma. Eles pegam ali as top 3, top 4 moedas, que, para quem está ouvindo aqui, que conhece só Bitcoin e Ethereum, foca então 80% ou 90% desse capital que você está querendo dedicar ao mercado de criptos, que seja R$100, tá? Você pega lá R$90, coloca em Bitcoin e Ethereum. Para comprar um Bitcoin eu tenho que desembolsar $27 mil? Não. Você consegue comprar qualquer fração de Bitcoin com qualquer valor, né? Centavos, se for o caso.
Então você pega lá seus R$ 90, pega lá 50% em R$ 45 em Bitcoin, R$ 45 em Ethereum. E os outros R$ 10 você pulveriza em projetos que você acredite. 10 centavos para cada um, R$ 1 para cada um. Tá? E aí, esses projetos que você acredita, da noite para o dia, eles podem ter saltos de 2.000%, 3.000%. Tá? Ou ele pode virar pó. Entende? Mas é exatamente assim que as pessoas estão se familiarizando em relação a esse mercado. Eu citei em algum programa um artigo que eu li, que saiu, se não me engano, no Valor Econômico. E o artigo citava uma professora de ensino médio questionando as crianças falando sobre cripto no recreio. Ela falava, como é que criança de 12 anos está investindo e tal? E aí eu pensei comigo, né? Eu falei, cara, qual é o problema de uma criança de 12 anos estar investindo? Certamente ela está investindo com a mesada dela, ou seja, o pai tomou a decisão de esse é um dinheiro que você tem responsabilidade para administrar, né? E aí ela pegou o dinheiro da mesada e ela está se familiarizando com o mercado de investimento. Sem dúvida nenhuma, se a pessoa começou a vivenciar o que eu estou falando aqui com 12 anos de idade, ele vai chegar com 25 e vai ser um expert, porque ele perdeu muito dinheiro durante esse período de aprendizado, pouco dinheiro, para chegar com muito dinheiro sabendo administrar, entendeu? O processo é o mesmo. Então, assim, quando a gente fala que a criptoeconomia representa 0,5% do tamanho do mercado total de bolsa de valores do mundo, quer dizer, ainda é cedo para começar. Sabe? As pessoas acham que, poxa, o negócio já está aí no mercado há bastante tempo, não vale a pena entrar agora. Muito pelo contrário. Comece com pouco, vai se familiarizando, tire suas próprias conclusões, sabe? E vai se adaptando. E define o tamanho do bolso que você quer assumir esse tipo de risco. Beleza. Sobre volatilidade. A tendência é de que a volatilidade ela comece a diminuir em algumas moedas, à medida que a gente começa a vir para a infraestrutura e começa a caminhar para o dia a dia das pessoas. Existirá volatilidade? Sim, nos novos projetos. Então, ali sim terão oportunidades de saltos de valorização, assim como início de IPO, né, lançamentos de novas ações, que tem aquela possibilidade de saltos. É a mesma coisa, é a mesma dinâmica, sabe? E aí, com relação à segurança, né? Primeiro, a segurança com a busca pelo conhecimento, um menor valor de aporte. E terceiro, à medida que você for se familiarizando, é muito importante você ter o seu ativo contigo, ou seja, ter a própria custódia. E aí você começa a caminhar para um mundo que hoje é o que mais me fascina dentro da criptoeconomia, que é a descentralização. E aí começa a ficar muito legal, porque aí você é dono do seu próprio dinheiro, você tira do seu bolso só aquilo que você estiver transacionando, sabe? E se você transacionar em algo que em algum momento passe por um ataque hacker ou alguma coisa, o que você vai perder é aquela fração que você transacionou, e não todo o recurso que você tem. Entende? Então, eu acho que é dessa forma que as pessoas têm que buscar e se adaptando. E não é um processo longo, não, tá? A pessoa vai começar a se sentir cada vez mais confortável mês após mês, sabe? E também não demanda horas de estudo, não. Poxa, pega ali 10 minutos do seu dia, faça uma leitura sobre o tópico cripto, né? Tem vários sites especializados. Você vai começando a se familiarizar com as discussões, com os temas, etc. Conversa com amigos. Caminho normal. Porque nesse aspecto de segurança, Rodrigo, que basicamente qualquer pessoa comum vai fazer é buscar uma marca bem conhecida, tradicional, que está embarcando cripto nela. Porque daí ele transfere a fé dele da marca que ele já conhece para a cripto que está ali, né? O que você está colocando que eu queria que você explicasse com outras palavras para todo mundo entender, que é a da custódia, que é basicamente pegar uma cripto que você está comprando, aí não precisa ser da marca conhecida, através de um aplicativo que ele usa do banco lá, que oferece 2 criptos só, né? Mas que ele comprou de novos entrantes, pegar aquilo ali e botar numa carteira, como se fosse carteira física. Você vai pegar um dinheiro papel, eu tenho certeza ela tá aqui na minha carteira. Porque hoje é difícil, mesmo para quem conhece criptoeconomia, vou comprar uma moeda. Vai acabar nos tradicionais aí que tem alguma coisinha, não são propriamente as melhores, aliás, moedas. Lá na Mono você tem uma carteira enorme de várias moedas. O que é de fato essa custódia? É você gravar isso no seu computador?
Como que é essa questão de você ter a certeza que você tá com aquele ativo, né? Porque hoje eu tenho certeza que eu tô com o celular porque ele tá na minha mão. Que eu tenho dinheiro, talvez um tempo atrás, porque tem o papel moeda. Botei no cofre, que você disse. O que é, de fato, essa garantia dessa segurança? Que eu acho que isso acabaria, talvez, com medo de muitas pessoas de, perdi o computador, a placa-mãe queimou, perdi tudo. Perfeito. Vamos separar por partes essa questão. Primeiro, é fato que as marcas que remetem credibilidade é a melhor forma de começar. Mas certamente essas marcas estão cientes de que ela remete credibilidade e ela cobra por isso. Então é caríssimo você comprar apoiado nessas marcas. Mas eu apoio que seja seu primeiro passo. Assim você vai começar e vai buscar entender um pouco mais. Quando a gente fala da carteira descentralizada, que é um pouco isso que a gente está falando aqui, que também o ambiente descentralizado, tem o ambiente descentralizado e tem a carteira que é a chamada de cold wallet, né? A carteira fria, que é fora do ambiente online. Isso é meio que o último estágio. Tá? A gente vai trazer alguns tópicos aqui que pode parecer complexo. Eu não recomendo que quem está ouvindo se oriente por esse final da história, porque isso é depois de você já ter obtido alguns conhecimentos básicos do ecossistema. Mas beleza, considerando que você passou por esse processo de compra de poucos ativos, apoiado naquela marca que você acredita, caminhou para a compra de outros ativos apoiados em marcas menos conhecidas porque são mais acessíveis e você sentiu segurança em dar espaço, e que você, agora quer ter o seu ativo com você, existem softwares e hardwares voltados para esse tipo de custódia, que é literalmente isso, são cofres que você distribui o seu dinheiro. Não se engane, o dinheiro hoje ele já é digital. Né? As pessoas falam, não, eu quero dinheiro físico, quero dinheiro aqui na minha conta. Cara, já é digital, tudo já é digital. Tá? Por exemplo, as pessoas acham que o criptoativo hoje não faz parte do dia a dia das pessoas. Na Monos a gente tem um cartão da bandeira Elo, o camarada consegue sacar num caixa eletrônico, ele consegue pagar a cerveja, consegue pagar o cafezinho, consegue pagar tudo com criptoativo. E eu intermedio a conversão para real. Então, já é parte do dia a dia do cara. Esse cara que é meu usuário, ele já faz uso da Monos como uma conta corrente e o dinheiro dele está constantemente em movimento. Para baixo, para cima, depende da estratégia dele, mas o dinheiro dele está em constante movimento, trabalhando para ele de alguma forma, sabe? E aí, o cara que estiver mais confortável com isso, ele busca esses caminhos para ter o seu cofrezinho e tal. Aí, beleza, com relação à segurança, mas e se eu colocar num cofre ou num software, né, que alguém hackeie? Legal. Aí vem mais um aspecto que você vai estar aprendendo, que você nunca vai deixar o seu dinheiro num único cofre. Você tem um cofre debaixo da cama, você tem um cofre lá na sala, entendeu? Você vai distribuindo para que você também não tenha todos os seus ativos em um único local. É notório, é conhecido casos que o cara tinha uma cold wallet, né, que é tipo um HD, e o cara perdeu o HD ou perdeu a senha. Cara, esqueça, entendeu? Você perder a senha do cofre de cripto, você nunca mais vai acessar, não tem chaveiro que abra. Entendeu? Não tem chaveiro que abra. Isso é ruim? É ruim, mas também é bom, porque é extremamente seguro. Ninguém abre, entendeu? Então, assim, é por isso que é importante haver ali um processo de aprendizado. E eu recomendo, como existe muita oportunidade e como o mercado ainda está novo, cara, quem chegar primeiro vai beber água limpa. Esses 3.000%, 15.000% de valorização, em algum momento vai ser maturado e não vai ter mais essa oportunidade. Queria agradecer a disponibilidade e a atenção do Rodrigo Soeiro, ele que é CEO e cofundador da Monos, dando aí um panorama, um cenário completo sobre criptoativos aqui no Brasil. Obrigado pela atenção com o ouvinte da Band News FM. Legal, eu que agradeço. E a gente volta na semana que vem, né, Vitor, com Inovativos. Espero. Todos vocês, meu muito obrigado. E, por favor, se inscreva no canal da Band News FM no YouTube. Não deixe de ver os outros episódios que com certeza você vai aprender bastante. Até lá.